Blog Talk Radio. Estamos aqui de volta. Como sempre, começamos invocando a Santíssima Virgem Maria, o Santo Padre Pio de Pietrelcina, para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa nesse programa, sendo este, aliás, o único programa que não pede proteção para si mesmo, mas para aqueles dos quais ele fala, e por boas razões. Então, ainda estamos aqui em Bogotá, Colômbia, né, assistindo a acontecimentos de importância extraordinária. Esta semana saiu uma sentença judicial que condena a 30 anos de cadeia o coronel do Exército Luis Alfonso Plazas Vega. O coronel foi o comandante da operação que, em 6 de novembro de 1985, desalojou do Palácio da Justiça um grupo de guerrilheiros do movimento M19, que haviam sido contratados pelo traficante Pablo Escobar para entrar lá e queimar os arquivos que o comprometiam. Uma missão nobilíssima, então, dessa gente, né? Então, os fulanos entraram lá, mataram um bando de gente, tocaram fogo nos arquivos, matando mais outras tantas pessoas carbonizadas, e ainda usaram o palácio, né, para fazer o seu showzinho particular, né, cumprida a missão que eles tinham prometido ao Pablo Escobar. Montaram lá um simulacro de tribunal, um kangaroo court, como se chama nos Estados Unidos, para julgar o então presidente Betancourt, não é isso? E estavam lá fazendo o seu showzinho, em cima, né, dos pilhas de cadáveres, de documentos queimados, de cadáveres carbonizados, quando chegou o exército, né, convocado pelo presidente Betancourt para tirar os fulanos de lá, né. Então o coronel Plazas Vega entrou com os tanques no Palácio da Justiça, né, e desalojou os fulanos, prendeu vários, né, ainda conseguiu resgatar 200 e tantas pessoas que conseguiram sair vivas de lá, né, fora as dezenas, eu não sei o número exato, de vítimas do tiroteio, das balas dos terroristas e do incêndio, mas foram muitas, e parece que conseguiu resgatar 240 pessoas, saíram vivas, né? Evidentemente, os terroristas foram presos. Isso foi em 1985, né? Décadas depois, os terroristas foram anistiados e voltaram para casa. Mas, como a estratégia agora, a mudança de estratégia da esquerda aqui, passando do estratégia do terror para a da sedução, não está dando muito certo, inclusive nas eleições, no primeiro turno das eleições aqui, o candidato da esquerda, Antanas Mocos, teve 21% dos votos, contra 45% do candidato do presidente Uribe, o Juan Manuel Santos, contrariando e chocando todas as expectativas da esquerda, porque estavam fazendo tamanho barulho em torno do Mocos, que parecia que ele ia se eleger papa, né? Então os caras logo deram troco. Já estavam preparando isso há muito tempo, evidentemente. Então soltaram aí a sentença condenando o coronel Plazas a 30 anos de cadeia pelo sumiço de 11 das pessoas que estavam dentro do Palácio da Justiça. Agora você imagina a dificuldade, porque o negócio tudo pegou fogo, né? Dezenas de pessoas carbonizadas,
Então teve 11 que aparentemente não conseguiram localizar. Do fato de que não conseguiram localizar 11 cadáveres no meio de algumas centenas, então concluíram que o exército havia sequestrado essas pessoas, torturado e matado. A conclusão lógica, né? Vocês compreendem, né? Tinha lá 600 pessoas lá dentro, né? Centenas ali morreram carbonizadas. Outros morreram a bala, né? Mortos pelos terroristas. Então, faltou 11 no final. O que pode ser? É claro, quem matou os 11? O coronel Plaças. É claro, é uma questão de lógica elementar, né? Então, montaram, logo em seguida dos acontecimentos, ainda em 86, tentaram montar um processo contra o coronel Plaças. E a única testemunha que eles conseguiram para dar algum fundamento à suspeita foi de um ex-soldado que estava preso, cumprindo pena pelo crime de falso testemunho. Ou seja, o cara já é testemunha falsa oficialmente, né? Ele estava lá preso, então ele escreveu um depoimento dizendo que ele tinha visto o coronel Plaça Vega levar essas 11 pessoas para a escola de cavalaria, enchê-las de porrada e matá-las, né? Então, esse depoimento foi entregue à justiça já em 1986 e os juízes examinaram e falaram: isso aqui não tem pé nem cabeça, além de vir de um sujeito cujo testemunho não é aceitável de maneira alguma, porque os caras já estão condenados por falso testemunho. Quer dizer, como é que você vai pegar como testemunho um cara que já está condenado por falso testemunho? Isso não se... Se o cara tivesse condenado por, sei lá, por crime de exploração do lenocínio, por crime de pedofilia, por crime de assalto à mão armada, ainda é possível, mas está condenado justamente por crime de falso testemunho. Então tentaram montar essa farsa já em 86, baseado nesse testemunho. Os juízes leram aquilo e falaram: quer saber, fiz testemunho no cu, isso aí não serve para nada, né? E o negócio foi esquecido. Também, um dos motivos para rejeitar isso é que apareceu um outro testemunho de um sargento, se não me engano, um cabo ou sargento, que disse o seguinte: diz, olha, este camarada que deu esse testemunho aí, ele não saiu aqui da prisão, não. Ele estava aqui o tempo todo, nós ficamos assistindo televisão e ele não pode saber nada do que ele está dizendo que sabe. Bom, então a coisa foi esquecida. Mas, passados 20 e tantos anos, né, 25 anos, decidiram montar de novo essa farsa, essa palhaçada sinistra contra o coronel Plaça Vega. E usaram como testemunho exatamente o quê? Este mesmo papel de 1986. Que, primeiro, era o testemunho de um sujeito já condenado por falso testemunho. Segundo, já tinha sido impugnado pela justiça. Eles desenterraram esta merda. E, quanto ao outro testemunho, que afirmava que esse sujeito não podia ter observado nada, porque ele estava lá na cadeia e tinha passado a noite assistindo televisão com o outro, esse foi simplesmente ignorado e jogado fora. Não. Também tem o outro caso aqui dos 11 desaparecidos. Né? Teve uma senhora que viu lá, né, algumas das cenas do Palácio da Justiça sendo ocupado pelos terroristas, e onde aparecia ela, né? E ela disse: olha, peraí, eu não estou desaparecida coisa nenhuma, eu estou aqui, essa aí sou eu, porra, né? Sabe o que fizeram com o testemunho da mulher? Ignoraram, jogaram fora. Quer dizer, esse negócio é evidentemente é a farsa, mas na verdade é pueril, porque eu li não li o processo inteiro, evidentemente, mas da parte que eu li, eu quando soube desse negócio fiquei de orelha em pé, né? Porque a sentença saiu 2 ou 3 dias atrás. Temos aqui uma testemunha aqui. Félix, que dia que saiu a testemunha? 3 dias, sim. 3 dias atrás. 3 dias. Temos aqui o Félix Salcedo, que é o diretor da Fundação Hayek, que me convidou aqui para fazer as conferências. A sentença então saiu 3 dias atrás.
quando saiu, eu fiquei de orelha em pé, e já que estou aqui, eu falei aqui para o meu amigo Félix: Félix, eu quero saber desse negócio, vamos lá conversar com o advogado do coronel, com a família do coronel, para saber que merda é essa, né? E descobriu que era merda mesmo, né? Esse aqui é o pior, né? Então, as partes do processo que eu li no escritório do advogado Jaime Granados são assim de arrepiar os cabelos do cu, gente, porque assim, olha, quando você faz no Brasil, onde o Supremo Tribunal Federal é escritório de advocacia do PT, todo mundo sabe, no Brasil esse processo não seria aceito de jeito nenhum, porque não tem nem aquele mínimo de consistência jurídica que até os tribunais de Moscou exigiriam, tá entendendo? É um negócio pueril, boboca, tá certo? E que passou por uma coisa seríssima. Pior ainda, a juíza que passou a sentença, dona Maria Estela Jara, ainda espalhou para todo mundo que ela tinha sofrido muitas ameaças, né? E tão logo assinou a sentença, fugiu para a Alemanha, cercada de um aparato de segurança monstruoso, onde não penetrava nem mosquito, tá certo? Agora, eu sei o seguinte: o coronel recebeu ameaça, a família do coronel recebeu ameaça, vários advogados que o coronel procurou receberam ameaça, todos eles receberam ameaça e ninguém está exilado na Alemanha. Essa vagabunda, mentirosa, safada, que não podia ser juiz nem de futebol de botão, você está entendendo? Essa mulher assina essa sentença de merda, que depois eu vou analisar mais em artigo, vocês vão ver quando eu voltar para minha casa nos Estados Unidos, eu vou reunir esse material escrito e fazer algumas análises, ou pelo programa, ou pelos meus artigos no Diário do Comércio, mostrando que coisa pueril que é. Quer dizer, cuja a única testemunha é um cara já condenado por falso testemunho. E pior, essa testemunha não foi ouvida novamente. Simplesmente pegaram o papel de 1986, já rejeitado pela justiça, e botaram lá como prova. Daí apareceram como outra prova, apareceram com uma suposta gravação, que era uma conversa entre dois generais, onde transparecia que eles tinham mesmo levado os moleques, as pessoas para a escola de cavalaria e submetidas, pobres vítimas, à tortura, né? Só que é o seguinte: não tem gravação. Não tem gravação, só tem uma transcrição que ninguém sabe quem fez. Daí o advogado do coronel pede: mas cadê a gravação? Ah, não tem. Quer dizer, mas que merda é esta? Então, é claro que foi uma coisa montada, tá certo? E já devia ter sido montada mesmo há muito tempo, mas talvez os próprios responsáveis pela coisa tivessem com um pouco de medo de soltar a coisa, por ser tão evidentemente furada. Mas como o Antanas Mocos perdeu feio nas eleições, então veio logo uma vingancinha. Falar: nós temos que fazer uma operação publicitária, então vamos condenar o coronel, de modo a dar a impressão ao mundo que o governo da Colômbia é violador dos direitos humanos. Coisa que não é. Esse governo aqui, vamos dizer, ele tem tais delicadezas de coração até para esses filhos das putas, ele dá proteção militar até para terrorista, porra, né? Tem aquele lá, o tal do padre Javier Giraldo, né? Que é outro bom filho da puta, que trabalha para as Farc, né? Ele vive cercado de proteção militar, ainda reclama, porra. Mas isso aqui na Colômbia já é tradicional. No livro do Eduardo Mackenzie, que chama Las Farc, el fracasso de um terrorismo, um livro espetacular. Eduardo Mackenzie, como diz outro, não é para me gambar, mas o Eduardo Mackenzie é um dos articulistas do Mídia Sem Máscara, um homem de um talento extraordinário, jornalista colombiano que vive na França, e escreveu esse livro, um livro de 600 páginas, contando a história das Farc, mas ele começa com a história do Partido Comunista colombiano, que foi fundado em 1926. E desde 1926, o Partido Comunista colombiano tinha uma peculiaridade. Existia o partido e existia a tropa armada do partido, que existia uma organização armada, né, que provocava rebeliões, fazia atentados terroristas, etc, etc. E, ao mesmo tempo, o partido estava sob a proteção das leis. Quer dizer, é um negócio incrível, uma entidade protegida pelas leis, que, ao mesmo tempo, tem uma tropa armada para praticar crime. E sendo protegido pelos seus adversários, pelos seus próprios adversários no governo colombiano. Essa porra do Partido Comunista reclamava que o regime colombiano era muito opressivo, era fascista, e os perseguia. E agora esse padre Giraldo faz a mesma coisa. E essa dona
Maria Estela está fazendo a mesma coisa. Quer dizer, está cheia de proteção militar para foder com o establishment militar, para falar mal de todo mundo e para emporcalhar a reputação de um homem que é, obviamente, um herói nacional. Agora, não é só vingança por causa das eleições, evidentemente. O fato é que esse coronel foi investigar o negócio, perguntando. A gente descobre por que existiu tanta raiva do coronel Plaças, especificamente dele. Porque é o seguinte, o tribunal tem um edifício de 4 andares. O coronel só entrou com os tanques, ele só comandou essa parte da entrada dos tanques, né, para desalojar os camaradas. Então, entrou com os tanques, né, para espalhar o pânico lá entre os terroristas. E o resto do prédio foi ocupado sob comando de outros oficiais. Ora, como é que seria, se tivesse que sequestrar alguém, por que teria que ser logo o homem dos tanques? Quando os sequestrados, os reféns, estavam no 4º andar, onde o coronel Plata jamais foi. Então, se houvesse isso, quer dizer, se tivessem realmente sequestrado 11 pessoas para levar para a escola de cavalaria, não teria sido o coronel Plata que ia fazer isso, ia ser um outro cara. Estava cheio de oficial lá, não faltava oficial. Tínhamos 10 lá, né? Então, por que se pegaram no coronel Plata, que era justamente o acusado mais improvável? É simples. O coronel Plaza já tinha dirigido inúmeras operações contra as Farc e outras organizações terroristas e deu prejuízo de bilhões e bilhões de dólares para esses filhos das putas. Tá certo? Então está doendo no bolso até hoje. Então, evidentemente, até o jornal O Tempo, que de certo modo aprova a sentença, diz, não, isso aí tinha que investigar e punir mesmo, até o jornal O Tempo pergunta, mas por que logo o coronel Plaza? Se tinha tantos oficiais, por que logo esse? Tá aí a resposta, meu filho, estava doendo no bolso. O coronel tomou o dinheiro dos caras, que é o bem mais sacrossanto na cabeça desses filhos da puta. O que você acha que o Pablo Escobar, o M19, as Farc gostam, né? Eles gostam de rezar, eles ficam lá fazendo meditações espirituais o tempo todo. Não, esse pessoal só quer dinheiro, porra. Sempre foi assim. Comunista só quer dinheiro, porra. Olha, a minha vida inteira, eu nunca vi um militante comunista que dissesse, olha, eu vou lutar para implantar o socialismo, e quando o socialismo estiver implantado, eu vou para casa para ser operário. Todo comunista, sem exceção, ele participa da revolução para ele ser da nomenclatura quando vier o socialismo. Aí tem alguém na linha, vamos ver quem é. Alô? Não passa nada. Então vamos embora, vamos continuar. Então, é por isso que escolheram o coronel Plaças. Daí eu fui lá, no escritório da advocacia, fiz as perguntas, fui lá falar com a esposa do coronel, porque o coronel agora ainda, veja, para acúmulo de absurdo. A lei determinava que, num caso como esse, o coronel deve ser julgado por um tribunal militar e estar preso numa prisão militar. Mas acontece que, veja como é, o governo ditatorial, fascista, né, genocida do presidente Álvaro Uribe acabou com os tribunais militares, porra. Quer dizer, entregou o negócio na mão dos seus inimigos. Porque o problema com o Álvaro Uribe é o Álvaro Uribe é um grande homem, um grande presidente, um homem de uma coragem extraordinária. Só que é o seguinte, ele acredita na democracia para todos, igualdade democrática para todos, inclusive a turma das Farc, inclusive aqueles que querem matá-lo. Chegou ao ponto dele nomear para a Fiscalia General, que é o equivalente colombiano da Procuradoria-Geral, né? Procuradoria-Geral do Estado, um homem que é adepto das Farc, porra. Eu não disse assim, né? Onde eu fazer isso é dar a cara a tapa. Mas eu já percebi que, como acontece com praticamente todos os conservadores do mundo, né, o Álvaro Uribe não tem uma visão, vamos dizer, do movimento revolucionário internacional como um todo. Né? Você sabe que aqui no pessoal da direita, um combate o movimento gay, outro combate terrorismo, outro combate abortismo, outro combate isso aqui, cada um pega um pedacinho e ninguém quer saber da relação de uma coisa com a outra.
E o Álvaro Uribe também não percebeu direito. Parece que ele já está percebendo, já viu a luz um pouco, mas agora é tarde. Quando começou a ver a luz, já estava o homem das Farc lá na Fiscalia General, pondo no cu do Álvaro Uribe, tá entendendo? Então, veja, esse negócio é o seguinte: o pessoal da direita leva a democracia a sério, o pessoal da esquerda usa a democracia do jeito que quiser, né? Aqui. Veja, dê uma olhada em 2 sites aí. Um é palaciodejusticia.org, palaciodejusticia.org, e o outro é Eu Creo em Plazas, Plazas é Plazas, Yo é com Y-O, não é com I não, hein, seus analfabetos. Eu Creo em Plazas.org, né? Então dê uma olhada lá que tem um resumo. E eu estou tão chocado com esta merda, mas tão chocado com isso, que, veja, olha, eu não tenho nada a ver com a política colombiana, sou aqui apenas um visitante, estou aqui graças à gentileza do meu amigo Félix Salcedo, né? Mas, olha, tem um negócio que eu não aguento, tem coisa que dá no saco, você fala, olha, não posso dormir com esse negócio. Então, quando chegar nos Estados Unidos, vou montar um abaixo-assinado internacional, não só pela libertação do coronel Plazas, que está preso lá numa prisão civil, sofrendo horrores lá, inclusive o homem está doente, que a vida dele, depois começou essa merda, foi totalmente destruída, tiraram tudo que ele tinha, só cospe na cara do homem. Então o cara está passando mal. Então eu digo, não só fazer uma abaixo-assinado, petição, não só para a libertação do coronel, mas também para investigar essa dona Maria Estela Jara, que não vale o que peida, né? Quer dizer, quem assina uma sentença como essa, baseada nesse testemunho, eu digo, meu Deus do céu! Vamos supor, se eu for lutador de boxe, diz aqui, o senhor vai lutar com o Mike Tyson, né? O senhor aceita a dona Maria Estela Jara como árbitro? Eu falo, não. Porque se eu dou um dinheiro para ela, eu saio ganhando do Mike Tyson, porra. É o que aconteceu. Então, não se pode confiar numa dona como essa, essa encenação. Está aqui no jornal El Espectador, ela se fazendo de vítima, que sofreu tantas ameaças, falou, olha, a proteção militar que ela teve, o coronel jamais teve. Sendo um homem que é alvo das Farc, do M19, do ELN, do Pablo Escobar, tudo quanto não presta nesse país está querendo matar o coronel. Esse nunca teve um aparato de segurança, inclusive agora, que segurança tem ele numa prisão civil dirigida por essa gente, porra? Só não matam porque não interessa. Agora, no meio de tudo, surge a perguntinha, sabe aquela pergunta que não quero calar? O Bloomberg falava, como é a crise de identidade intelectual progressista. A pergunta que não quer calar, mas o cu era de quem? Então, esta é a pergunta. Então, a pergunta que não quer calar aqui é a seguinte: o coronel entra num lugar que está cheio de terrorista, e em vez de ele prender e torturar os terroristas, ele pegou quem? Quem são essas 11 pessoas? É gente que trabalhava na cafeteria do palácio, garçonete, né? Quer dizer, está cheio de terrorista, ele conhece todos os terroristas. Por que em vez de pegar os terroristas, se é para torturar e matar, pega os terroristas, tortura e mata? Não, ele pegou as garçonetes, porra! Você quer me explicar como é possível isso? E daí aparece uma garçonete e diz, não, eu não estou desaparecida nada, eu estou aqui. Cala a boca, burra, você não pode falar. Aparece o outro sargento e diz, não, o cara, o tal do testemunho, que já é falso testemunho, ele nunca esteve lá. Ele não pode ter visto o coronel transportar ninguém para a escola de cavalaria. Por quê? Porque ele estava aqui na cadeia comigo assistindo televisão, porra. Nós estávamos assistindo pela televisão o quê? A tomada do Palácio de Justiça. Daí, sabe o que a juíza Maria Estela fala? Cala a boca, fica quieto. Então, isso não é um processo, minha gente. Isso aí é uma farsa tão, assim, cínica, como aquelas que no Brasil montaram várias vezes contra militares. Só que no Brasil eles montavam essas farsas contra militares apenas na mídia. Não tinha coragem de chegar a levar para a justiça isso aí. Por exemplo, eu lembro daquele caso que eu mesmo denunciei no Globo, que a turma da esquerda, inclusive o Caco Barcelos, você já tem o nome de Caco, porra. Puta que pariu. Então, esse Caco Barcelos, esse bosta do jornalismo,
anunciou que tinha descoberto que 2 terroristas supostamente mortos num acidente quando fugiam da polícia tinham, na verdade, sido sequestrados pelo Exército, assassinados pelo Exército, o qual depois teria montado uma aparência de desastre rodoviário para simular, né, a morte dos fulanos. Né? Então eu investiguei o caso e vi, descobri primeiro, que o soldado que o Caco tinha entrevistado como testemunha do caso não poderia estar presente na operação porque ele tinha desertado do Exército 6 meses antes. Quer dizer, você esteve lá no acidente? Não, eu também não. E ele também não. Mas para o Caco Barcelos isso aí não interessa. O cara falou o que o Caco queria, ele escreve lá. Né? Segundo, a data que o Caco Barcelos assinalava como sendo a do assassinato dos caras, não podia ser verdade. Por quê? Porque nas memórias do Jacó Gorender, tá certo? Apareciam os 2 personagens, que era um casal, participando de um assalto a banco semanas depois daquela data. Em terceiro lugar, eu vi ali nas fotografias, eles estavam num Volkswagen amassado na rabeira de um caminhão, e no chão da estrada aparecia claramente a marca do pneu freando. Se eles estavam mortos, como é que frearam o automóvel? Porra! Né? Voltaram à vida por 2 minutos, peraí, deixa eu ressuscitar, aperta lá o pedal. Né? Então, a coisa era uma impossibilidade física total. Denunciei isso, sabe o que aconteceu? O Caco Barcelos ganhou 2 prêmios de jornalismo por causa dessa merda. Então você vai dizer, isso não é conspiração comunista? É claro que é. Foi tudo articulado, porra. Essa gente mente, inventa as coisas, ganha dinheiro com isso, ganha prestígio, troca o beijinho, tá certo? Joga um confete uns nos outros, e estão lá, felizes e contentes. E quer saber? Quando estão entre eles, eu conheço essa raça, porra, já estive no meio deles. E eles riem. Eles sabem que eles riem dos outros. Querem a desgraça das pessoas e riem ainda. São todos assim. E essa mulher que condenou o coronel Plaza, essa hora está rindo. Haha, enganei todo mundo. Fiz de conta que foi perseguida e aqui, ganhei casa e comida e roupa lavada na Alemanha. Com o dinheiro do governo. O mesmo governo que ela quer estropiar. Então, e até hoje ninguém me respondeu. Falou, olha, se eu sou o coronel do Exército, estou lá encarregado de prender os terroristas, lá está cheio de terroristas, e eu estou louco para expressar a minha maldade, a minha crueldade, né? O que eu vou pegar? Eu vou pegar as garçonetes? Obviamente não, eu vou pegar os terroristas. Até hoje ninguém respondeu por que ele preferiu os garçonetes, né? Então, tudo isso está assim, nós vamos montar um abaixo-assinado disso aí, montar um site contando tudo o que está nesses outros sites e o que também não está. Né? E alguma coisa nós temos que fazer, porque esse homem é um herói nacional da Colômbia, não da Colômbia, é um herói da América Latina, meu Deus do céu, porque tudo o que ele fez, né, para deter esse acelerado das Farc, do M19, do ELN, Pablo Escobar, o cara da quarta, entendeu? Beneficiou toda a América Latina. Inclusive o Brasil. O Brasil, eu digo o povo brasileiro, não o governo brasileiro. O governo brasileiro deve estar puto com ele. Por quê? Porque o governo brasileiro está comprometido por um documento oficial assinado em 2001 pelo seu Lula a proteger e dar apoio incondicional às Farc e outras organizações terroristas colombianas. Então, devem estar putos da vida. Tá certo? Mas o povo brasileiro só tem a perder com essa gente, né? Porque é daí que vem a cocaína que está envenenando e matando as nossas crianças, porque os caras vendem, né, cocaína na porta das escolas, se não dentro das escolas. Né? E além disso estão armando e ajudando os grandes grupos criminais brasileiros, como o PCC e Comando Vermelho, para que matem pessoas a granel, né? 50 mil brasileiros são assassinados por ano, e mantenham as grandes cidades, Rio de São Paulo, sob regime de terror. Né? Agora, o seu Zé Serra, ele não se pode negar que alguma coisa ele fez para diminuir a criminalidade em São Paulo. Os números são bastante eloquentes. Porém, ele quer eliminar o efeito, mas ele não quer mexer na causa. Porque quando ele fala alguma coisa, ele fala do Evo Morales. Ele nunca falou da aliança PT-FARC, que não é uma interpretação minha, que é um fato, está assinado em documento oficial com a assinatura do senhor Lula, que era o presidente do Foro de São Paulo.
Ele não quer falar disso, ele não quer falar nem mesmo do passado terrorista da Dilma, porque terrorismo santifica. Né? Você vai lá, pratica o terrorismo, no tempo se enche de dinheiro. Né? Nunca vi terrorista pobre, já vi terrorista pobre, porra. Né? Só se, às vezes acontece, que nem soldado que se extravia da tropa, né? O cara perdeu o contato, mas logo pega o contato de novo. Vocês já viram alguma vez algum terrorista, comunista ser preso, sem que 5 minutos depois tem uma rede de apoio internacional, lá mobilizada a ONU, né? Os Médicos Sem Fronteiras, como é que chama aquela outra organização? Eu esqueci o nome dos... Jornalistas Sem Fronteiras. Jornalistas Sem Fronteiras, Repórteres Sem Fronteiras, o caralho, tá entendendo? Quer dizer, Repórteres Sem Vergonha, Médicos Sem Vergonha, é essa organização. No mundo inteiro se mobiliza, aparece no Le Monde, aparece no New York Times, aparece na CNN, todo mundo protegendo o filho da puta. Né? Né? Anistia Internacional, está aqui o Félix me lembrando. Né? Então, isso nunca acontece. Agora, o coronel está lá preso, né? A mídia está achando lindo, quer dizer, não achou tão lindo assim, ele tinha que poder uma reclamadinha, sabe? Não é porque prenderam o coronel, é porque não prenderam os outros. Reclamou que jogaram toda a culpa no coronel, deve haver outros culpados. Ora, mas como pode haver outros culpados se, primeiro, não existe sequer prova de que o crime aconteceu, porra? É? Quer dizer, a única prova de que o crime aconteceu é o depoimento de um cara já condenado. Tá certo? Depoimento que não foi sequer renovado entre testemunhas, não foi interrogado agora. Nem pelo juiz e muito menos pelo advogado da parte contrária. A testemunha está sumida, ninguém sabe onde está o cara. Então, a base do testemunho, da condenação é, primeiro, o testemunho desse filho da puta. Segundo, uma gravação que não existe, da qual ninguém tem acesso ao original, que só tem a transcrição que não se sabe quem fez. Né? Então, que prova tem que aquela conversa foi entre generais mesmo? Pode ser de qualquer um. E se você não pode reconhecer a voz do cara, como é que você vai saber? Né? A transcrição não tem voz nenhuma. Né? Então, aparece lá um cara com uma transcrição e diz, olha aqui, nós temos a confissão, né, do Olavo de que foi ele que assaltou o trem pagador. Está lá o Olavo dizendo, fulano, tomei dinheiro, papapá. Está só escrito. Não tem voz do Olavo por nenhum. É isso que eles aceitaram. E vamos dizer, as evidências contrárias, como essa mulher aqui, diz, eu não estou desaparecida coisa nenhuma, estou aqui viva, isso aí não interessa. O depoimento do outro que diz, não, o cara não estava no lugar dos acontecimentos, ele estava aqui na cadeia assistindo televisão comigo, também não interessa. Então, é o caso mais óbvio de cerceamento da defesa e de falsificação. Eles estão falsificando o documento, evidentemente. Né? Então, isso realmente não pode ficar assim, porque um dos objetivos dessa putaria, tá certo, é ter uma repercussão no Congresso americano. Porque se o Congresso americano começa a achar que o governo Uribe é como outros governos da América Latina, que viola direitos humanos, então acaba o apoio americano, né, ao governo da Colômbia. Daí o que acontece? O exército do seu Chaves, que já está pronto para invadir essa porra, fica muito mais forte e invade. E daí as Farc que foram de São Paulo dominam o continente inteiro militarmente. Não é só politicamente como dominam agora. Então é exatamente isso que essa putada quer. Tá certo? Tem alguém na linha? Deixa eu ver. Alô? Alô? Sim. Alô, é o Olavo? É eu mesmo. Oi, Olavo, aqui é o Alexandre. Eu estou ligando aqui de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Maria, bela terra, gosto muito daí. Tudo bem? Eu não sou daqui, eu sou carioca, mas estou aqui, sou professor aqui. Sim. Eu tenho algumas poucas perguntas aqui para te fazer e acho que não vou ter muito problema aqui com questão de dinheiro, porque eu estou falando pelo Skype, eu acho que isso aqui deve gastar pouco, não sei. Mas é o seguinte, eu queria, não sei como é que você faz, se eu pergunto logo as duas perguntas ou se eu vou uma por uma. Rápido, porque nós não temos muito tempo. Ok. Eu queria saber o seguinte, onde eu posso obter documentos comprobatórios da relação de compromisso do PT com as Farc? Os anais do Foro de São Paulo estão disponíveis na internet. Como é que a gente faz para saber aquela questão que você acabou de falar da assinatura do Lula de compromisso com ele?
Alô? Sem Máscara já está publicado integralmente. Que nós... Está escrito com... Tá publicado. Acho que caiu a ligação, mas vou continuar respondendo a pergunta. Não, eu tô ouvindo, agora eu tô ouvindo. Site Mídia Sem Máscara. Nós copiamos essas atas do site do próprio Foro de São Paulo. Site que logo em seguida foi desativado, ficou sumido por 6 meses, depois voltou com praticamente nada. Vou ver com uma versão higienizada, né? Mas ainda houve tempo. Nós também copiamos isso do site que chama archive.org, né? Só que agora a maior parte do que nós copiamos já não está mais no archive.org, né? Quer você ver que é uma organização que apaga as pistas da sua própria atividade. Em segundo lugar... Isso está disponível no Mídia Sem Máscara, então? Eu já publiquei as provas, porra. Aqui no Brasil não adianta, né? No Brasil o documento escrito não adianta. Olha, teve um antropólogo chamado Luiz Marim, a especialidade dele é antropologia empresarial. Então ele estuda a conduta das pessoas nas empresas. E a pesquisa, ele comprovou que aviso escrito no Brasil não funciona, né? Tem um aviso escrito, não mexa nessas caixas porque é explosivo. Você passa uma circular. Daí vai lá, o neguinho mexe, o negócio explode, e ele ainda está reclamando. Porra, não me avisaram nada. Então, no Brasil só funciona o que você vê com os olhos da cara, coisa física. Publicar documento no Brasil não adianta. Então, toda hora a mesma coisa. Cadê as provas? Cadê as provas? Eu já publiquei as porras das provas. Então lá, não estou reclamando de você não, você está inocente da história. Mas tem gente que inclusive já leu essas coisas. Mas não entra na cabeça, né? Está lá escrito, prestamos solidariedade integral, e o negócio é assinado pela unanimidade da Assembleia, tá certo? Sob a presidência do seu Lula. Bom, segunda prova, 2 discursos do Lula explicando qual foi a atuação do Foro de São Paulo dentro da Venezuela. Houve uma intervenção direta e decisiva do Foro de São Paulo dentro das eleições e do referendo na Venezuela, contando a história toda e ainda confessando que era uma atividade clandestina. Quer dizer, nós fazíamos tudo de modo que ninguém percebesse do que nós estávamos falando. O filho da puta já confessou tudo, o lugar dele tinha que estar na cadeia faz muito tempo. Porra, quando é que eu vou ver agora? Chega lá o Zé Serra. A revista Veja, não sei como assim, dizendo que as partes deram 5 milhões de dólares. Sim, mas o caso dos 5, está aqui o Félix me lembrando do caso dos 5 milhões de dólares. Né? O que aconteceu? O Olivério Medina, que era agente das Farc, ele confessou numa festa que tinha trazido 5 milhões de dólares das Farc para a campanha do Lula. Né? Daí, no dia seguinte, já todo mundo se apressou a dizer, não, ele está apenas contando garganta. Né? Então, enfim, não houve, não é que não houve provas. O general, que aliás, seu xará, Félix, não sei das quantas, como é Félix do que chamavam lá? Félix do caralho, sei lá. Sentou em cima do processo e não deixou investigar. Era o homem que era da ABIN, né? Associação Brasileira de... Como é? Não é associação, é Agência Brasileira de Ininteligência. Tá certo? Né? Ele tá... Olavo, uma pergunta só mais, rapidamente, sobre esse assunto. Eu estava lendo num artigo de 2008, na Folha de São Paulo, que o PT teria impedido a participação das Farc em reunião do Foro de São Paulo em 2005. Isso é verdade? Tentar. Em 2008, durante dos 8 anos, não só participaram de todas as reuniões, na condição de membro com todos os direitos, mas foram apoiadas ativamente pela unanimidade da Assembleia. Quando foi fazer a reunião no Brasil, acontece, o que aconteceu? Que nesse ínterim, eu já tinha publicado o negócio, já tinha denunciado publicamente, já tinha armado mau barulho em torno da coisa. Então o seu Lula falou, bom, é melhor as Farc não vir aqui, senão vai dar rolo. Eu pedi para as Farc, e as Farc não foram, porra. Não foram, mas, olha, dizer que o PT impediu o caralho. Por quê? Porque as Farc concordaram inteiramente
E mandaram comunicações, mandaram cumprimentos, trocaram beijinhos, tá certo? Então foi tudo um acordo entre amigos. E, na verdade, as Farc só não foram, quer saber, por causa deste que vos fala. Fui eu, tá certo? Foi o rolo que eu armei que fez o governo pedir para as Farc não irem. Agora, a interpretação da Folha de São Paulo, aquilo lá, pô, jornal, não, meu filho, não limpe a bunda com a Folha de São Paulo. O cara vai falsificar o seu cu. Você está entendendo? Tá bom. Olavo, eu queria saber se eu posso fazer uma outra pergunta aqui sobre um outro assunto, rapidamente. Tá. Você podia explicar qual a influência da ontopsicologia do Antônio Meneghetti sobre a política brasileira e internacional? Eu pergunto isso porque a sede brasileira desse grupo, que fica aqui ao lado, é protegida por homens mais armados que a polícia. E que me parece estranho se a gente considera que Meneghetti descreve seu conhecimento como ciência. Além disso, ele abriu uma faculdade no Brasil que já foi reconhecida pelo MEC. Enfim, toda a informação que você tiver a respeito seria bem-vinda. Ele, para fazer uma conferência em Nova York, fui, com tudo pago pelo Antônio Meneghetti, tá certo? E, justamente por isso, a partir daí eu não quis mais nada com o Antônio Meneghetti, porque antes de conhecer a figura, eu tinha um certo respeito por ele, daí perdi completamente. Asseguro para você o seguinte, eu não sei como está o estado atual da organização dele. É um negócio perigoso mesmo. Asseguro para você, o Antônio Meneghetti é um gênio incomum da psicologia. Só que, em vez de praticar a psicologia como ciência, ele decidiu praticá-la como picaretagem, que dá muito mais dinheiro. Porque se ele fosse fazer tese universitária sobre as ideias dele, ele ia ganhar apenas o salário de professor. E se ganhasse o prêmio Nobel, ganharia apenas $1 milhão. $1 milhão para ele é bosta, tá certo? Então, o banheiro dele, que é assim, o rolo de papel higiênico, é uma série de notas de $1.000, tomando $1 milhão. Tá? Ele não precisa disso. Então ele escolheu, ele falou, olha, o que eu posso fazer? Posso ser um grande cientista pobre ou posso ser um grande picareta bilionário? Ele optou por essa última. Quer dizer, é um homem, um gênio que vendeu a alma. Tá certo? E negar a alta qualidade intelectual do Meneghetti não posso, mas negar a sua baixa qualidade moral também não posso. Tá certo? Eu não sei como está a organização dele, deve estar metido em tudo, porque naquela época já tinha alguma influência na ONU. Que ano foi isso? Que ele está aqui para Janeiro de 2001. Né? Ele já tinha alta penetração na ONU, a ONG dele já era reconhecida, que tem esse negócio de ONGs associadas à ONU. A ONG dele já estava associada à ONU naquela época. Imagina agora, decorridos 9 anos, né? Quanto dinheiro não rolou, quanta picaretagem não se fez, né? E quanta influência maligna não se espalhou aí pelo mundo. Eu ouvi dizer que um monte de políticos brasileiros vêm aqui frequentar o centro dele ali.
Importante, ele não pega. Opa, graças a Deus acabou o Skype, mas que inferno. Olha, quem ligar do Skype, vão lançar uma maldição. Quem ligar do Skype vai pegar uma hemorroida, tá certo? Que você vai sofrer todos os dias. Cada cagada sua será inesquecível, tanto que você vai sofrer. Vai ser a imagem do inferno. Tá vendo? Então, não é nada pessoal contra o Alexandre, não, mas contra o Skype em geral. Né? Então, agora, nem por isso, apesar de toda essa desgraça que houve com o Coronel Plassos, né, merda não parou de acontecer no mundo durante a semana. Aqui, no olho dele saiu um negócio assim de arrepiar os cabelos. Um sujeito que trabalhou, né, como é que chama, escriturário, trabalha na eleição, mesário, né, na cidade e condado de Honolulu, em 2008, ele disse o seguinte, disse, olha, aqui não tinha nenhuma certidão de nascimento do Barack Obama, porra. E pior ainda, a certidão integral, aquela long form, como eles chamam, né, que é emitida pelo hospital, simplesmente não existe nesse estado, né? Ou seja, se existisse, teria sido mostrada como é que se diz, ao colégio eleitoral, não, ao tribunal eleitoral, e apareceria então na mão lá do cara, disse, olha, aqui não tem nada. E o sujeito está desafiando as pessoas a mostrar isso aí. Acontece, ninguém vai mostrar, porque a coisa não existe. Ou se existe, está aí mais um motivo ainda para não mostrar. Porque alguma coisa, se existe essa certidão, que provavelmente não existe, mas se existe alguma coisa, está escrito lá, que não pode ser mostrada. Tanto que o Barack Obama gastou $2 milhões para esconder o documento. A imprensa inteira fez, vamos dizer, um cerco de terror psicológico contra quem quisesse ver a certidão. E, por fim, a governadora do Havaí baixou uma lei. Assim, é proibido ver a certidão de nascimento do Barack Obama. Quer dizer, é um círculo de defesa, né? É um muro de proteção como jamais existiu. Ou seja, um documento que todos os candidatos presidenciais sempre mostraram, de repente se torna proibido, não se pode ver. Então é claro que tem mentira nesse negócio, e é claro também que eles não vão conseguir esconder essa porra para sempre. Isso é impossível. Eles podem comprar juiz, comprar ou intimidar juiz, como queiram, tá certo? Porque a essa altura o processo a máquina de intimidação está montada nos Estados Unidos e está funcionando. Não? Já vou dar um exemplo aqui para vocês. Vou dar um exemplo, não, vou dar já, também saiu no olho dele isso aí. Vocês lembram os caras dos Panteras Negras que na eleição, né, cercaram lá uma zona eleitoral e não deixavam os eleitores votar, estavam com uns porretes de metal na mão. Saiu um vídeo no YouTube, o cara ia lá votar, né, parecia um negão de 2,5 metros com um porrete de 3,5 metros, né, porque ele desistia de votar, evidentemente, porque ia todo mundo embora. Né? Então, naturalmente, houve um processo para esse cara e o Departamento de Justiça repentinamente suspendeu o processo. Quando se foi investigar, aqueles caras, a turminha do Pantera Negra, estavam cheios de amigos nos altos postos do Departamento de Justiça. Então, quer dizer que a intimidação tornou-se um processo normal, legal. Você pode ir lá na zona eleitoral com um porrete e não deixar os caras votar, porra. Isso aí é iniciativa, vamos dizer, do governo americano proteger os caras. Né? E tirar eles da reta. Então, se pode fazer isso, por que não pode intimidar juiz? Veja que todos os juízes aos quais o caso da certidão de nascimento do Obama foi submetido, nenhum se pronunciou sobre a matéria do processo, nenhum. Todos se apegaram a algum motivo formalista para tirar da seringa, para não ter que julgar o processo. Olha, isso aí o meu pai que era advogado criminal, já falava isso quando eu era pequeno e eu não acreditava. Ele disse, olha, primeira preocupação do juiz é com o seu próprio cu. Ele diz,
Os juízes podem não ser parciais em favor das partes no processo, mas são sempre parciais em favor de si mesmos. Então, podendo dar uma sentença inócua ou transferir o abacaxi, em 99% dos casos eles vão fazer isso, e é o que os caras têm feito. Se apega a algum preceito técnico, não da lei criminal, mas da lei processual, e não julga o processo, passa adiante. E assim, então, né, jogando, passando o abacaxi para dentro. Né? Até o último foi o juiz Clarence Thomas, né? Até o Clarence Thomas, que é o juiz negão, tá certo? Que é um dos grandes americanos que existem, estão vivos ainda tem grandes americanos vivos, Clarence Thomas é um deles. Ele se mostrou envergonhado de que a Suprema Corte não tem examinado esse caso até agora. Ele falou, nós temos que examinar isso aí. É claro que tem que examinar. Uma coisa dessa não pode ficar assim. Como é que você pode botar na presidência um cara que você nem tem prova de que o cara é americano, porra? Hã? E, ademais, você não pode esquecer, o pastor David Manning conseguiu provas documentais e testemunhais de que o Barack Obama jamais esteve na Universidade de Colômbia, onde ele disse que estudou. Então, quer dizer, a vida do cara é um mistério, e todo mundo tem que aceitar o mistério, não pode fazer pergunta. Se você faz pergunta, cadê a certidão de nascimento? A pessoa olha para você e fala, você é paranoico, você é louco, nós vamos botar você no hospício. Então, daqui a pouco só vai ter jeito razoável no hospício. Né? Porque fora, né, é aquela coisa que você não pode fazer pergunta. Né? Veja aí o caso do coronel Terence Lake, né? Ele disse que ele não pode obedecer ordens da presidência, ele não tem certeza que o presidente é legítimo. Então fizeram lá um corte marcial. Então eles, na audiência preliminar, né? A audiência preliminar ainda não é o julgamento do processo, né? Na audiência preliminar, ele pediu então a busca dos documentos comprobatórios, né? O que o juiz encarregado, o oficial encarregado fez? Que não vai ter busca. Não pode investigar documento. Então o coronel não pode se defender, porra. Daí ele falou, quer saber? Vamos tudo tomar no cu, eu encontro vocês no tribunal. Quer dizer, ele vai esperar o julgamento efetivo e lá ele vai armar o barulho dele, exigindo novamente a busca dos documentos, inclusive e principalmente a certidão de nascimento do Barack Obama. Porque se o cara não provar que é americano, então o coronel tem razão, não querer obedecer a ordem. Esse aí é outro herói nacional americano. Ainda tem gente séria nos Estados Unidos, tem o Clarence Thomas, tem o coronel Terence Lake, tem muita gente boa. Que no Brasil está faltando. No Brasil tem uma crise nacional de culhões. Crise, né? Escassez absoluta e alarmante de culhões. Né? O sujeito que no Brasil chega a ter meio culhão, né? Já é um afortunado do destino, né? Então você pode contar, vocês não vão ver dois em ninguém. Né? Agora, aqui eu estou falando há anos eu estou dizendo o seguinte, o príncipe Charles da Inglaterra é um agente islâmico, ele trabalha para o Islã. Digo para você, ele é membro de uma tariqa, organização esotérica islâmica. Sempre que eu conheci o sheik, conheci o guru dele, né? Sou Martin Lings, que tinha o nome islâmico de Sheikh Abu Bakr Sirajuddin. Não é que o Martin Lings fosse um grande homem, um grande escritor, um grande cabeça, mas era um agente islâmico, obviamente. Né? Então, outro membro da mesma tariqa, que é o filósofo Seyyed Hossein Nasr, não nego que seja um gênio, intelectualmente tenho o maior respeito por ele, mas todo esse lado oculto da política internacional, essas manobras ocultas, não merecem o meu respeito de maneira alguma, porque eu sigo aquilo que o Cristo disse. Tudo tem que ser falado em público, na lata, e nada de oculto. Com o negócio que é oculto já não presta, tá? Tanto que no meio tem a sílaba cu. Tá? Então o que é oculto está no cu. Tá? Então coisa boa não é. Né? Ó, do cu, assim, não é bom nem o que sai e muito menos o que entra. Cuidado com isso, minha gente. Né? Então, naquela, os filósofos, Seyyed Hossein Nasr, 20 anos atrás, escreveu um livro que se chama The Encounter of Man and Nature, publicado, aliás, no Brasil, numa tradução meio capenga, pela editora Zahar, com o título Homem e a Natureza. Eu, quando li esse livro, fiquei impressionadíssimo,
Porque ele partia da existência de um negócio chamado crise ecológica, que até hoje não sei se existe e acho que não existe. Tá certo? E dizia que a culpa da crise ecológica era da perda da espiritualidade no Ocidente, porque no mundo medieval, né, o pessoal tinha uma visão espiritual da natureza. Quando se perdeu isso, tudo ficou mecanizado, a natureza virou apenas matéria-prima para a indústria, e daí fudeu. O argumento era até bonito, né? Só que depois eu vi que o argumento está parcialmente certo no que diz respeito ao Ocidente. Quer dizer, essa perda da espiritualidade na natureza, de fato, causa um desrespeito geral para a natureza, sem sombra de dúvida. Tá certo? Porém, quem eram os islâmicos para falar disso? Né? Porque no mundo inteiro, o lugar onde existe mais equilíbrio entre o homem e a natureza é o Ocidente. Vocês viajem pela Europa Ocidental, vejam as cidadezinhas do interior da França, do interior da Alemanha, do interior da Inglaterra, falam, maior integração, maior equilíbrio entre homem e natureza não é possível. Agora vocês vão ver o que se passa na China, o que se passa na Índia, o que se passa na Rússia, o que se passa nos países islâmicos, é um desastre ecológico total. O desastre ecológico está lá, não está aqui, porra. Né? Então, embora a tese do Seyyed Hossein Nasr estivesse certa em si, ele estava se prevalecendo de uma verdade para passar uma mentira. A verdade é, a crise ecológica tem algo, na medida em que ela existe, ela tem algo a ver com a perda da espiritualidade da natureza. Muito bem, seu Nasr, está certo? Só que ele se prevalecia disso para fingir que o Islã, né, tinha autoridade para passar pito no Ocidente sobre esse aspecto, coisa que não tinha de maneira alguma. Né? Então, passados 20 anos da publicação desse livro, que notem bem, é de um indivíduo que era membro da Tariqa, chefiado pelo Sr. Martin Lins, né? Que na época era chefiado pelo Fritjof Sloan. Passado esse tempo todo, o príncipe Charles, tá certo? Que já deu bandeira de ser o maior protetor da invasão islâmica, e que eu sei que é um membro da Tariqa, sei porque eu sou testemunha, tá certo? Eu vi a coisa começar, tá certo? E, aliás, não era só o príncipe Charles, tinha muita gente importante nessa Tariqa. O Aga Khan, o homem mais rico do Oriente, era membro da Tariqa. Ele chegava lá, o sheik passava num pito, dizia, cala a boca, burro, o sujeito, sim, senhor. Né? Porque discípulo obedece o sheik. Né? Então aparece o príncipe Charles dizendo, para salvar o mundo temos de seguir o caminho islâmico. Ou seja, repetindo a tese do Seyyed Hossein Nasr. 30 anos depois, quando já se provou que ela está furada. Então, o cara está dando bandeira de que ele é pró-islâmico. Por quê? Para ser membro da Tariqa, bom, nessa Tariqa deles, eles não tinham só grupos muçulmanos, tinha grupos católico, ortodoxo, protestante, budista, né? E no meio o Fritjof Sloan posando como se fosse um papa interreligioso, papa de todas as religiões. Né? Então, fosse qual fosse a religião originária do sujeito, ele estava trabalhando para o projeto islâmico. Qual era o projeto islâmico? O projeto que o Sloan anunciou ao voltar da Argélia nos anos 50, dizendo, vou islamizar a Europa. Né? E o sujeito com esse propósito, e chefiando, tendo poder sobre centenas de intelectuais, políticos, banqueiros, bilionários, etc. É claro que o sujeito está fazendo isso. Ele foi o grande responsável, foi o sujeito que arrombou a porta da Europa para a invasão islâmica que veio depois. Os analistas políticos comuns não sabem essas coisas porque não estudam. Tá certo? Então está aí, eu estou dizendo faz anos que o príncipe Charles, né, é agente islâmico. Outra coisa que eu estou dizendo há anos, você vê, agora apareceu no Wall Street Journal um artigo da Mary O'Grady dizendo que o Lula é anti-americano. Eles descobriram que merda fede, porra. Eu estou dizendo isso faz anos, inclusive para a Mary O'Grady. Mandei carta para ela, conversei com ela por telefone um monte de vezes. Ela me telefonava pedindo informação sobre o negócio do Brasil. Ela aceitava tudo. Quando eu chegava no negócio do Lula, não, o Lula é intocável. Então agora já se revelou que o Lula não era aquilo que eles diziam. Era, novamente, né, era o que eu dizia. Eu quero encerrar esse programa prestando aqui minhas homenagens póstumas ao professor Orlando Fedeli, com o qual tive minhas discussões, minhas desavenças, mas que, sem dúvida, era um batalhador cristão, um homem sincero, e tenho a certeza de que ele repousa nos braços do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, até a semana que vem. Muito obrigado.